Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar início à aula de hoje, então. Esse vídeo, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a determinação de ácido acético em vinagre, que é um exemplo prático da utilização da volumetria ácido-base em uma amostra real. No caso, vocês vão perceber que nós analisamos uma amostra de vinagre comercial. Aqui eu tenho a principal aplicação do vinagre, um condimento alimentício muito utilizado para temperar salada. Aqui eu tenho uma tradicional marca do mercado, que inclusive é aquela que nós vamos analisar. Aquele gosto azedinho do vinagre é devido à presença de ácidos oriundos da fermentação. Dentre esses ácidos, o principal é o ácido acético. E esse ácido acético é proveniente da oxidação bacteriana do etanol da cana, das uvas ou de outras frutas. Então, o processo de obtenção de vinagre acontece inicialmente a fermentação tradicional de alguma planta rica em amido. Então, a bactéria converte o amido em etanol e o etanol, posteriormente, é convertido em ácido acético, é oxidado ao ácido acético por algum desses micro-organismos. O teor de acidez do ácido acético ele é expresso em termos de porcentagem massa por volume de ácido acético. Normalmente, as soluções comerciais que a gente compra no supermercado, ela tem um teor de ácido acético que varia de 4 a 8% massa por volume. O que isso significa? Que cada 100 ml do vinagre que a gente compra, cada 100 ml contém 4 gramas de ácido acético, mais ou menos. Isso mais ou menos é o teor encontrado nos produtos comercializados no Brasil. Então, nós vamos verificar isso, se de fato esse teor está sendo respeitado pelos fabricantes. Na aula de hoje, a gente vai utilizar como titulante uma solução de NaOH padronizada. A gente já viu na aula passada que a solução do titulante vocês padronizaram frente ao bifitalato, inclusive fizeram até o relatório sobre isso. E agora eu tenho uma solução de NaOH com concentração exata. A concentração aproximada desse titulante é 0,1 mol por litro. Mas a gente, na hora de fazer os cálculos, a gente vai usar o valor exato dessa concentração. E, mais importante, como todas as aulas, é sempre bom lembrar, a gente utiliza uma bureta de 10 ml, onde o titulante vai dentro dessa bureta e o titulado, na aula de hoje, a solução do vinagre, ela vai dentro do Erlenmeyer. E se vocês se lembram bem da tabelinha que eu dei na aula passada, quando eu titulo um ácido fraco, que é o caso do ácido acético, com uma base forte, hidróxido de sódio, o indicador mais indicado é a fenolftaleína, porque o pH de viragem dessa titulação ele é maior do que 7. E como vocês se lembram, a fenolftaleína tem uma viragem que vai de 8 a 10. Além disso, a mudança de cor é muito fácil de ver em fenolftaleína. Como o procedimento da prática de hoje é bastante simples, e no relatório tem algumas questões que vocês vão ter que responder, então preste atenção no procedimento da aula de hoje. Eu vou pegar 10,00 ml de vinagre comercial, vou pipetar esse volume e transferir para um balão volumétrico de 100 ml. E vou completar o volume com água. Vejam então que eu fiz uma diluição de 10 vezes, ok? 10 ml de vinagre para 100 ml do balão.
Da solução diluída, que está dentro desse balão, eu vou pipetar 10,00 ml e transferir para um Erlenmeyer de 250 ml. Aí eu vou adicionar 2 ou 3 gotas de fenolftaleína, que é o indicador que a gente vai utilizar, e titular com a solução de NaOH padronizada, cuja concentração é aproximadamente 0,1 mol por litro, utilizando uma bureta de 10,00 ml, até o aparecimento de uma leve coloração rosada, que é persistente por 1 minuto. E nós vamos fazer esse procedimento em triplicata. Reparem aqui, pessoal, que eu estou pegando 10 ml da solução diluída. A solução diluída foi diluída 10 vezes. É a mesma coisa que se eu tivesse pego 1,00 ml do vinagre diretamente. Eu não faço isso, porque pipetar volumes tão baixos quanto 1,00 ml leva a muitos erros. Quanto maior o volume que eu pipeto, melhor a minha determinação analítica. Bom, para o relatório que vocês vão me entregar, eu quero que vocês me expliquem quais são as reações envolvidas na prática de hoje. É uma reação de neutralização, onde eu vou estar neutralizando o ácido acético com o hidróxido de sódio. Isso é extremamente importante porque eu vou determinar a estequiometria. E por planejamento, eu quero que vocês me expliquem, através de cálculo, por que o vinagre foi diluído 10 vezes? Por que eu tive que fazer isso? Por que pipetou-se 10 ml da solução diluída? Para responder essas duas perguntas, vocês vão ter que levar em consideração que a concentração do ácido acético no vinagre comercial é 4% massa por volume. 4 gramas de ácido acético em 100 ml de solução, 100 ml de vinagre. Vocês vão precisar também da massa molar do ácido acético, que vocês podem encontrar facilmente. Finalmente, depois de ter explicado esse planejamento, né, por que a gente seguiu esse procedimento, e vocês vão utilizar os dados fornecidos pelo professor, que estão disponíveis no vídeo que vocês vão ver em sequência, para fazer os cálculos. Então, o objetivo é determinar qual é o teor de ácido acético na amostra de vinagre comercial. Vocês vão fazer em triplicata, vocês vão ter 3 resultados, e deve ser o teor que o fabricante utiliza. Porcentagem, massa por volume de ácido acético no vinagre. Então, vocês vão ter 3 teores de ácido acético no vinagre, vocês vão calcular a média e o intervalo de confiança expressando o resultado final. Vocês vão, então, na prática de hoje, calcular a imprecisão e também hoje é possível calcular a exatidão, o erro de exatidão, tomando como referência um valor de 4% massa por volume de ácido acético no vinagre comercial. Então, agora nós vamos passar para o vídeo para vocês. Bom, então agora nós vamos dar continuidade à aula de determinação de ácido acético e vinagre, exibindo o vídeo para vocês, ok? E o vídeo está aqui, e eu vou dar sequência. E aqui, como sempre a gente faz, a gente coloca os materiais que serão necessários, né? Para essa aula você irá precisar de amostra de vinagre com teor declarado de ácido acético entre 4% e 8% massa por volume, como eu expliquei para vocês, e a solução diluída de hidróxido de sódio, cuja concentração aproximada é 0,1 mol por litro. O valor exato vai ser exibido posteriormente nesse vídeo.
E como indicador a fenolftaleína, além de água destilada, as vidrarias tradicionais, Beckeres, o balão volumétrico, pipetador e pipeta, Erlenmeyer, bureta de 10,00 ml. Aqui estão a prática já montada, a bureta preenchida com o titulante, a solução de vinagre, que é exatamente a mesma marca que eu mostrei para vocês, vinagre Castelo, e o fabricante declara um teor de ácido acético nesse vinagre de 4%. Como sempre, a gente tem que tomar muito cuidado nas vidrarias onde a gente vai fazer ambiente. O becker, onde eu vou usar para transferência do vinagre, ele foi ambientado 3 vezes, normalmente com pequenas porções do vinagre. E esse vinagre, então, ele será diluído posteriormente num balão de 100 ml. Então, por enquanto, então, está se fazendo o ambiente. Vejam, então, que a gente sempre preserva a amostra original. Jamais a gente coloca a pipeta dentro do frasco da amostra original. Nós transferimos, então, uma quantidade suficiente de vinagre para o becker ambientado. E, como a gente já viu em aulas anteriores, eu vou também fazer ambiente na pipeta volumétrica, nesse caso uma pipeta de 10 ml, porque a pipeta volumétrica é um aparelho do tipo TD, to deliver. Então veja que o professor Ricardo está fazendo cuidadosamente ambiente, limpando todas as paredes internas da pipeta e já a pipeta ambientada, ele está pronto para fazer a transferência do vinagre para dentro do balão. Outra coisa muito importante, eu não faço ambiente no balão, eu lavo o balão. Não faço ambiente com vinagre, isso estaria totalmente errado. Então agora o professor está transferindo o vinagre, enchendo a pipeta. Como vocês fariam no laboratório? Essas operações, elas são muito simples de serem feitas. A gente tem que ter muito cuidado, mas elas são simples de serem realizadas. O mais importante para a gente é entender o que está sendo feito. E essa é uma das perguntas que eu faço nos slides em PowerPoint que eu coloquei antes do vídeo, né? Por que está se fazendo essa diluição? Vejam então que o professor está acertando o menisco com o dedo indicador, ok? E a partir daí, a solução está pronta para ser transferida para dentro do balão. Então, eu transferi 10 ml de vinagre para um balão de 100, ou seja, eu estou gerando uma solução que é 10 vezes mais diluída em comparação com o vinagre original. Tá? A razão para isso, vocês vão entender quando vocês fizerem o cálculo do planejamento. Existem também as pipetas de sopro, quando após a transferência eu tenho que soprar, né, pela sua extremidade superior, mas isso já está em desuso, aliás, nem aconselhável é, porque a gente pode contaminar a boca com o reagente que está sendo transferido. Então, pipetas de sopro, elas estão em desuso atualmente. E, finalmente, após a transferência, eu vou acertar o menisco do balão será acertado também de maneira bastante cuidadosa. O laboratório de química analítica ele é diferente, ok? Porque eu tenho que tomar muito cuidado nas medidas que eu realizo,
porque são medidas quantitativas e elas impactam uma série de pessoas, desde fabricantes, consumidores, a sociedade em geral. Após a transferência, o balão é homogeneizado e a solução diluída do vinagre está pronta para ser analisada. Bom, o procedimento vai se repetir agora com a solução diluída. Eu vou fazer um ambiente num becker com a solução diluída de dentro do balão. E notem que a partir desse momento eu não mais trabalho com o vinagre original. Eu só vou trabalhar com a solução diluída. Ok? O becker então é ambientado. A pipeta também deve ser ambientada com esta solução. Exatamente o mesmo procedimento anterior. Então, a função do ambiente é remover restos de água, de possíveis impurezas, de tal maneira que eu garanto que somente a solução que eu desejo analisar está sendo transferida nesse procedimento. Da mesma maneira, agora eu vou transferir o conteúdo de 10 ml da solução diluída para dentro do Erlenmeyer. Eu devo seguir exatamente o mesmo procedimento de transferência nas 3 repetições que eu vou realizar, né? Aí eu tenho que tomar cuidado para não adotar um procedimento, por exemplo, na primeira replicata e um procedimento diferente na segunda ou na terceira. Isso vai ser uma fonte de imprecisão. Então, a solução está pronta para ser titulada, segue-se a adição do indicador. Não se esqueça também que a bureta deve ser ambientada com a solução do titulante, que é uma solução de hidróxido de sódio com concentração aproximadamente 0,1 mol por litro. Vejam que a maneira de se fazer ambiente é muito semelhante, independente da vidraria. Coloco uma pequena quantidade da solução que eu desejo transferir e faço com que o líquido entre em contato direto com as paredes. No caso da bureta, é muito importante eu verificar se não há bolhas na sua ponteira. Se tiver bolhas, eu tenho que eliminar. Como? Permitindo que um jato bastante forte da solução escoe pela torneira, eliminando consequentemente as bolhas. Então reparem que isso foi feito, né? Uma das maneiras também é fazer como o professor Ricardo está fazendo, deixar o líquido escoar e ao mesmo tempo fazer movimentos verticais para eliminar essas bolhas. As 3 replicatas já estão prontas. Teoricamente, elas dariam exatamente o mesmo resultado, só que devido a pequenas flutuações entre um experimento e outro, sempre há diferenças e isso é tratado pela estatística. Notem que as gotas que caem no titulado, localmente fica uma coloração rosa,
significa que virou, né? Significa que naquele ponto está havendo um excesso de titulantes, por isso que a solução adquire a coloração rosa. Aqui eu já atingi o ponto final. Vejam que eu obtive uma coloração rosa bastante pouco intensa na realidade, que é suficiente para detectar o ponto final. Depois de realizar a primeira, eu zero novamente a bureta, faço a segunda e a terceira. Importante que eu analise o resultado. Nesse caso, como eu pipetei o mesmo volume da mesma solução diluída, espera-se que o volume do titulante seja muito parecido nos 3 casos. Tá? Tá dando para ver aqui que é uma coloração bastante clarinha, né? Bom, depois do procedimento estar terminado, nunca é demais avisar que eu devo lavar e guardar a vidraria. Os seguintes volumes foram obtidos para as 3 titulações. E é com base nesses volumes que vocês irão fazer os cálculos. Primeira titulação, 8,55 ml. Segunda titulação, 8,50. Terceira titulação, 8,55. Eram 3 volumes muito próximos entre si, como seria de se esperar. E aqui está aquilo que eu já havia explicado nos slides do PowerPoint, com as 3 concentrações obtidas, calcule a média, desvio padrão, intervalo de confiança. Então, a gente só calcula a estatística no resultado final. Na prática de hoje, o resultado final é o teor de ácido acético no vinagre em porcentagem massa por volume. Então, nós vamos calcular a imprecisão e também é possível hoje determinar o erro de exatidão, comparando-se o valor médio que eu obtive com o valor declarado pelo fabricante. Como eu havia dito lá nos slides do PowerPoint, é 4% massa por volume. E, embora não tenha sido informado aqui, vocês vão utilizar uma concentração de hidróxido de sódio de exatamente 0,1000 mol por litro. Ok? Repetindo, concentração exata de hidróxido de sódio na prática de hoje é 0,1000 mol por litro. Muito obrigado.